Mais uma questão que eu vou resolver, mais uma integral que eu vou resolver pelo método da integração por partes. Aqui eu tenho uma função x vezes seno de x dx. Como é que eu vou fazer então para integrar? Se eu esquecer o processo, eu vou derivar as duas para ver se é por substituição. Se for por método de substituição, a derivada de uma dessas corresponde à derivada interna de uma segunda função, ou regra da cadeia. A derivada de x é 1 e de seno de x menos cosseno de x. Então, não há uma relação direta entre a derivada das duas. Então, ela não é uma integral por substituição, e sim por partes. Resumindo a integral por partes, eu vou dividir em duas partes a minha função, x vezes seno de x dx. E vou classificar essas duas partes. Quando eu tenho uma função x, ou x elevado a 1, é uma função potência, ou função algébrica. E quando eu tenho a função seno de x, é uma função trigonométrica. Trigonométrica, seno, cosseno, tangente ou algo parecido. Bom, dessa função potência e trigonométrica, eu vou classificar na palavrinha Liat, ou Lipt. Quem apareceu primeiro? O P ou o T na palavra? Quem apareceu primeiro foi o P. Então, o P, que no caso corresponde a x, é o meu U. Para que achar o U? Eu tenho que descobrir três partes da minha função. O U, o V e o DU, para fazer a substituição nessa fórmula. Então, eu classifiquei as duas partes da minha função e eu vi que o meu x corresponde a U. O que eu faço com o U? Achei o meu U, reservei. Desse U eu vou derivar, então a derivada de U em relação a x, du dx, é igual a quê? A derivada de x é 1. Então, beleza, multiplicando cruzado, du igual a dx. Então, nesse processo de encontrar quem é minha função U, eu derivei e descobri o meu du. O que sobrou na minha função, seno de x dx, ele vai ser o meu dv. Então, dv é seno de x dx. O que eu faço com isso agora? Com essa segunda parte? Eu vou integrar. A primeira parte deriva e a segunda integra. A integral de dv é v mais c. E a integral de seno de x é menos cosseno de x mais c. C de um lado, C de outro, cortou e eu descobri que minha função v ela vai valer menos cosseno de x. Ótimo, então voltando aqui, eu encontrei o U, eu encontrei du e eu encontrei o v. Então agora eu posso fazer substituição na minha fórmula. Daí eu tenho seno de x dx é meu enunciado. Eu vou substituir na fórmula que é o meu U vale x, U vezes V, e o meu V que eu acabei de encontrar, menos cosseno de x. Então, U vezes V, menos da fórmula, integral de V menos cosseno de x, vezes du, que aqui eu descobri que é dx. Bom, então eu tenho, olha, essa parte antes da igualdade, ela é meu enunciado, e depois é a resolução. Então, aqui eu tenho mais vezes menos, menos, x cosseno de x. Outra coisa, eu tenho menos cosseno de x, ou menos 1 cosseno de x. Passou menos 1 antes da integral, menos vezes menos, mais integral de cosseno de x dx. Então, a primeira parte eu vou repetir, menos x cosseno de x, mais, qual é a integral de cosseno de x? Seno de x mais c. Não dá para agrupar esses valores, então o resultado da integral de x vezes seno de x dx é igual a menos x cosseno de x mais seno de x mais c. Outra função, outro exemplo que nós temos é a função integral ln de x dx. Eu falei para vocês que quando nós vamos integrar por partes, eu tenho que ter duas partes. Como só tem ln de x dx, então ln de x é uma parte, dx é outra. Então, ln de x, ln é logaritmo. Logaritmo, olha só, onde está? Na palavra Liat, é a primeira. Então, já vou falar que ele é meu U. A primeira letra da palavra Liat, quando eu faço a classificação, é o meu U. O que sobrou, 1 dx, é o meu dv.
Bom, então quando eu tenho a minha função u é igual a ln de x, qual o passo, qual o procedimento agora? Derivar. A derivada de u em relação a x é igual a quem? A derivada de ln de x, 1 sobre x. Então, o que nós temos, eu posso fazer a multiplicação cruzada. Eu vou ter du vezes x, u dx. Du vezes x, u du. Dx vezes 1, dx. Bom, eu preciso du isolado, porque na minha fórmula eu tenho du. Então, o x que está multiplicando, ele passou dividindo. Achei o meu u, achei o du. E o que sobrou, então, olha, como eu descobri que meu ln de x é meu u, o que sobrou, ele é o meu dv. Então, dv é igual a dx. Integral dos dois lados, a integral de dv é v. A integral de dx é x. Eu não entrei muito em detalhes nisso aqui, porque vocês já sabem lá das regras básicas de integração que a gente fez em sala de aula ainda. Bom, então passei para cá, a minha função integral de ln de x dx vai ser igual, jogando na fórmula, meu u ln de x, vezes v que eu acabei de encontrar, olha, o v vale x. Então, u vezes v menos integral de v du. Voltando aqui, o meu du, x sobre dx. dx sobre x. Aqui, então, o que eu vou fazer? Tem um x multiplicando, eu vou cortar com o x que está dividindo. Olha o que sobrou. ln de x vezes x menos integral de dx. Ótimo. Se eu colocar ln de x vezes x, ou inverter a ordem, x ln de x não importa. A ordem do produto, né? A ordem dos fatores não altera o produto. E a integral de dx? A integral de dx é x. Então, menos integral de dx, menos x mais c. Bom, aí a gente pode chegar à conclusão que, até então, nós não tínhamos uma fórmula para integral de ln de x dx. Agora, nós temos. Todas as vezes que nós tivermos aqui a integral de ln de x dx, eu posso usar essa fórmula. X ln de x menos x mais c. Então, estes dois são mais dois exemplos de integral por partes.